Chegou a hora de fazer o draft do Indianapolis Colts, time que surpreendentemente foi muito bem na temporada passada, apesar de ter perdido seu quarterback titular, né? Gardner Minshew conseguiu ajudar essa equipe a quase conquistar aí a vaga na pós-temporada e o título de divisão, né? Mas em linhas gerais o time foi muito bem, dadas algumas circunstâncias. Resolveu a sua principal pendência aí, que era a renovação do Jonathan Taylor, e ele volta aí para jogar junto com Anthony Richardson, que deve voltar aí para essa temporada e mostrou bons flashes aí para ser o futuro quarterback da franquia. Do lado do elenco, a gente tem algumas preocupações aí. Eu gostaria de endereçar principalmente duas, né? Que seria a posição de right guard. O Will Fries é um cara que eu gostaria muito de estar substituindo aí por alguém com um potencial um pouco maior aí, alguém mais talentoso. E um cornerback que principalmente consegue jogar homem a homem, um cornerback que consegue colocar as mãos no recebedor na linha de scrimmage, ou seja, alguém que consegue jogar em press cover. Então eu acho que isso seria aí uma necessidade aí que a gente poderia estar endereçando, né? Escolhas que a gente estaria de olho seria o Quinion Mitchell de Toledo na primeira rodada, ou na segunda rodada, Kamari Lassiter. Seria aí as opções que a gente poderia estar mirando logo de cara. E na terceira rodada, o Renardo Green de Florida State. Então, eu acho que isso é uma necessidade bastante grande aí do time. Gostaria de endereçar, de repente, também, em um certo nível, a posição de pass rush, dependendo de quem estiver disponível. A linha ofensiva, em linhas gerais, está muito bem protegida. A gente tem muitos jogadores sólidos aí, Brandon Smith de right tackle, o Bernhard Raimann conseguiu vingar na posição de left tackle. Eu acho que isso é um grande bônus dessa equipe, né? Draftou ele na terceira rodada ano passado, era cogitado dele ser movido para guard, e se ele não tivesse tido um bom desempenho como tackle, a gente poderia estar fazendo isso, inclusive, né? Já resolveria um grande problema. E também o center Ryan Kelly, e também o glorioso All-Pro desta equipe aqui também, o Quenton Nelson, excelentíssimo jogador. Na posição de wide receiver, eu não sou tão fã assim do Alec Pierce, eu acho que ele ainda está um pouco cru aí para os padrões da NFL, poderia dar um passo a mais. Wide receiver pode ser uma posição que a gente acaba endereçando, embora o time acertou no Josh Downs ano passado. E talvez um linebacker, né, porque apesar de ter o Zaire Franklin, que eu gosto bastante, eu acho que o EJ Speed não acompanha o mesmo nível de talento, principalmente aí na marcação contra a corrida. O time sofreu bastante com isso ano passado, apesar dos pesares, né? Então, bora lá dar uma olhada nesse elenco. Chris Ballard, que é o GM aqui, é um general manager bastante polêmico. Muitos consideram ele bom, outros consideram ele mediano. Ele é um cara que é muito pouco agressivo na free agency, ele é bastante conservador com o cap space do time, embora ele goste bastante de renovar os talentos que ele acerta no draft. Isso é um ponto muito positivo. Afinal, se você está draftando esse cara, você está draftando ele para continuar na sua equipe, né? Para ele fazer parte da fundação que leva essa equipe ao sucesso. E outro ponto é que ele adora jogadores com perfil atlético muito alto, e a gente não necessariamente vai tentar seguir essa tendência. Eu acho que o atleticismo, em algumas posições, ele pode ser deixado de lado para a gente poder focar em outras qualidades. E, é claro, muitas das vezes ele gosta de acertar jogadores em programas do college que não são tão populares, né? Então, pode ser outra abordagem que a gente não acabe tendo aqui. Mas, em linhas gerais, o elenco é muito bom, eu gosto bastante. Jonathan Taylor é um running back muito sólido, não costuma ficar lesionado. Anthony Richardson e Joe Flacco aqui traz estabilidade, caso o Anthony Richardson volte a se machucar por conta do seu estilo de jogo. Jelani Woods, excelente tight end, muito atlético mesmo, né? Linha ofensiva com Bernhard Raimann, Quenton Nelson, Ryan Kelly e Braden Smith. O Will Fries aqui seria o jogador que a gente estaria tentando mexer. Conseguiram trazer de volta o Michael Pittman, né? Colocaram a franchise tag inicialmente, mas conseguiram renovar com ele logo em sequência. Alec Pierce, quem sabe ele consiga ter um pouco mais de destaque aí nesta temporada. Josh Downs foi alguém que eu gostei bastante, ele teve uma participação muito bacana na temporada passada. Defensivamente, Quichipay é um jogador sólido, não diria que ele é ruim, mas também não diria que ele é super bom. Grover Stewart renovado também,
É um jogador aí que traz muita solidez, contribuindo contra o jogo terrestre. DeForest Buckner também, um jogador que não só contra o jogo terrestre, mas como pass rusher, também contribui para o interior da linha defensiva. Samson Ebukam tá chegando no final de contrato. Gostava muito dele no Los Angeles Rams. Acho que ele pode começar a gente pode começar a pensar em mover ele para frente aqui se um edge rusher estiver disponível. E a posição de linebacker aqui, né? Eu acho que depois que o time acabou tendo o infortúnio de simplesmente perder o talento que estava disponível no Shaquille Leonard, não sei o que aconteceu ali, né? Mas jogou 3, 4 ótimas temporadas e depois caiu drasticamente de nível. Quem não se lembra, ele foi calouro defensivo do ano em 2018. E mais pra frente aqui, temos aqui para pensar na posição de cornerback. Julius Brents foi uma escolha com um perfil atlético bastante alto também. Acho um jogador sólido, com potencial para crescer. Acaba deixando a desejar um pouco na marcação mano a mano, mas ele é bom na marcação em zona. Julian Blackmon foi renovado recentemente. Nick Cross, acho ainda um bom jogador para ser desenvolvido, embora a gente possa pensar em estar draftando um outro safety. Dallas Flowers, essa é a posição aqui que a gente vai precisar endereçar de cornerback, um cornerback que consiga colocar as mãos no seu recebedor, né? Então, bora lá pro draft. Os Colts até que tem bastante escolhas aqui, né? A 15, a 46, 82, 117 e 151, ou seja, temos aí 5 escolhas aí nas próximas 5 rodadas aí pra gente tentar melhorar essa equipe, que ao meu ver não tem tantas necessidades assim. Então, dadas as opções aqui, Quinton Mitchell quase escorrega aqui pra gente, né? Ficou escolhido pelo Las Vegas Raiders, mas Jared Verse está disponível. Eu acho que o Jared Verse aqui seria muito interessante. Eu acho que ele tem aí um potencial alto até e não tem um histórico médico pra gente se preocupar, e eu acho que ele poderia jogar na linha defensiva de fato. Então Jared Verse seria a nossa escolha aqui. E matamos a posição de edge rusher. Aqui já começa a ficar os questionamentos. Kamari Lassiter foi selecionado pelo Houston Texans, rival de divisão. Gostaria de ter selecionado ele. Eu acho que aqui seria um valor bom demais para passar. E realmente eu gostaria muito de ter ele. Mas não foi o nosso caso. Temos o Tyler Nubbin disponível e Troy Franklin. Troy Franklin poderia ser um substituto aí futuramente do nosso querido Alec Pierce. Mas eu acho que pro esquema aqui dessa equipe, o Troy Franklin não casa tanto assim. Eu acho que aqui nesse caso a gente tem o Tyler Nubbin como uma boa opção. Acho ele um jogador extremamente talentoso aqui e ele já poderia entrar sendo titular de fato. Eu acho ele melhor que o Nick Cross. E alguns wide receivers que estariam disponíveis aqui, eu acho que a gente consegue esperar um pouco mais. Afinal, não é como se os Colts estivessem gritando ajuda para a posição de wide receiver, tendo já 2 bons e 1 razoável. Posição de linebacker, temos Adrian Cooper, um jogador que eu gosto bastante. Junior Colson também, inclusive até mais que o Adrian Cooper. E o Jeremiah Trotter, que eu acho que a gente pode estar pensando mais para frente. E também Cedric Gray. Mas a posição de linebacker não me preocupa tanto quanto assim a posição da secundária. Então o que a gente vai fazer aqui? Tyler Nubbin com certeza será a nossa adição, simplesmente por talento disponível. Lembrando, ele não tem um perfil tão atlético assim que pode atrair o Chris Ballard, mas ele atrai a gente porque ele é muito inteligente, ele vai jogar de free safety, então ele não precisa ser tão atlético assim, ele precisa ser inteligente, ele precisa entender o que está acontecendo com o ataque para ele poder antecipar os movimentos e aí sim compensar um pouco da falta de atleticismo que ele tem. Aqui é a hora que eu acho que a gente já puxa o gatilho nos cornerbacks, porque depois disso, saindo do Renardo Green, as opções que me sobram aqui seriam ou Josh Newton mais para frente ou Kalen King. Não quero arriscar esperar que eles estariam lá. Acredito que dá 82 para 89,90 não seria tanto fora de alcance. Gosto muito do Renardo Green, principalmente em marcação mano a mano. Nossa escolha. Vamos ver o que teremos wide receiver disponível neste momento aqui. Poderíamos draftar Ainias Smith.
Poderíamos, mas eu acho que os seus melhores talentos estariam direcionados para a posição de slot receiver, e isso o time já tem com o Josh Downs. Taj Washington, de repente, na 151. Agora poderíamos pensar um pouco na posição de guard, né? Afinal, lembra que eu falei que eu queria substituir o Will Fries? E aqui temos o Cooper Beebe, que é um jogador que eu gosto bastante. Zach Sinter estaria disponível provavelmente na 151 também. O problema é que não tem nenhum wide receiver que eu gosto aqui. Se o Jacob Cowan estivesse disponível, eu gostaria de draftar, mas os Jets pegaram ele. Malik Washington é um bom recebedor, mãos bastante seguras, bastante explosivo, mas pelo seu tamanho eu acho que ele também vai ficar condicionado a uma posição de slot receiver, e por conta disso eu gostaria de draftar um jogador de linha ofensiva. E aqui no caso, o Cooper Beebe tem um perfil atlético bom, já cansei de falar dele, muito inteligente, tem versatilidade na linha ofensiva, então caso lesões acontecessem ele poderia cobrir qualquer uma dessas outras posições com tranquilidade. E aqui seria a minha escolha de fato. E a última escolha, olha só que interessante, né? Pra quem não sabe, Isaac Randall jogou junto com o Jonathan Taylor em Wisconsin, né? Depois ele foi transferido, pediu transferência, né? Entrou no portal e foi pra Louisville. Mas seria um tanto quanto engraçado a gente poder juntar os dois novamente aqui nesse backfield. Os dois têm perfil muito, mas muito similar. Isaac Randall, inclusive, disse que modelou o seu jogo a partir do Jonathan Taylor, que foi um grande colega de equipe e professor para ele, né? Então, uma história aí bastante interessante. Nelson Caesar aqui seria um jogador muito bacana. A gente pode pensar no Michael Barrett também, ele é um bom blitzer e também alguém que consegue contribuir aqui com a marcação de passes e a proteção à corrida. Lembrando que a gente estava cogitando endereçar a posição de linebacker por conta do AJ Speed. Na posição de wide receiver temos o Taj Washington disponível, mas eu acho que linebacker seria uma necessidade um pouco maior do que wide receiver nesse momento para o Indianapolis Colts, cara. Eu acho aqui que o Michael Barrett estaria de bom tamanho, tanto ele quanto o J.D. Bertrand, mas Michael Barrett será a nossa escolha aqui. E com isso finalizamos o draft do Indianapolis Colts. Vamos dar uma revisada então? É claro que a sugestão aqui vai dar como maior necessidade, mas eu acho que o Cooper DeJean não seria um encaixe tão legal no Indianapolis Colts quanto alguém que consegue jogar um pouco mais perto aí da linha de scrimmage. Óbvio, o Cooper DeJean é um bom tacleador, é alguém que consegue mimetizar muito bem. Mas enfim, voltando aqui para nossa classe, Jared Verse, alguém para jogar futuramente aí no lugar do Samson Ebukam. Inclusive acho que dado aí uma evolução boa aí durante a off-season e durante o training camp, já poderia ser titular logo na semana 1. Tyler Nubbin ocupando a posição de safety aí no lugar do Nick Cross, daria uma dupla de safety bastante legal aí com o Julian Blackmon e o Tyler Nubbin. Renardo Green, o nosso cornerback que consegue jogar mano a mano, maravilha ele para deixar aí em cima dos wide receivers mais escorregadios. Eu acho que isso fortaleceria bastante a nossa secundária, né? A gente já tem aí o Kenny Moore para jogar no slot, que tira um pouco da nossa preocupação. Temos aí o Julius Brents e o Renardo Green seria aí a peça que faltaria nesse caso para a gente acabar aí fechando essa secundária junto com o Tyler Nubbin. Posição de guard aqui, alguém que eu já colocaria de titular de olhos fechados, o Cooper Beebe, principalmente no lugar do Will Fries, cara, não tem nem o que falar. E Michael Barrett aqui na última escolha, alguém que com certeza faria muito sentido, principalmente em blitzes de linebacker. Em algumas situações aqui eu acho que ele seria um jogador que contribuiria muito mais aí do que o AJ Speed para essa defesa. Acabamos deixando passar em alguns talentos na posição de wide receiver. É claro que o time poderia endereçar isso com algumas outras opções. O draft tá cheio de jogadores aí bons e de wide receivers assim nem se fala. A classe é gigantesca e tem jogadores no dia em rodada 6 e 7 que eu ainda gosto também, que poderiam ser contribuintes e eventualmente virar titular. Então não acredito que os Colts precisariam, ainda mais com Josh Downs, Michael Pittman
e de repente torcendo aí para uma reviravolta do Alec Pierce, eu acho que esse seria o caminho que a gente faria aí, tomando o lugar do Chris Ballard. Se você é torcedor dos Colts, o que você achou da nossa abordagem? Você vê as mesmas coisas que a gente está vendo aqui desse lado? Quais seriam as mudanças que você gostaria de fazer para essa equipe? Como você a prepararia para competir com o Jacksonville Jaguars e o Houston Texans, que se fortaleceu bastante pelo título da divisão? Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. Um grande abraço e tchau!